Então bora lá, galera. Seguinte, eu deixei mais ou menos pronto aqui um Jupyter Notebook pra gente. E a ideia é eu passar com vocês linha a linha e muito mais do que isso, acho que a câmera está um pouco torta aqui. Muito mais do que isso, é ajudar vocês a entender como que a gente estuda, né? Por exemplo, quando eu estava estudando regressão logística e queria entender como esse modelo funciona, por exemplo, eu fui executando linha a linha, fui mexendo em alguns hiperparâmetros, vendo como que se comportava, quebrando o mesmo código. Isso me ajuda bastante para, primeiro, reforçar a matéria na minha cabeça, e segundo, para a gente conseguir ver o que cada função faz e até onde a gente pode chegar, beleza? Então, eu vou deixar mais uma vez, né, esse link desse Jupyter para vocês disponível lá no GitHub. Acho que é muito importante vocês acessarem e tentar entender realmente o que está acontecendo, tentar fazer sozinho. Então aqui eu vou pegando, além de mostrar linha a linha, eu vou tentar quebrar isso em um overview, montar realmente um mapa mental com vocês, para vocês entenderem num estado mais macro o que a gente está fazendo, qual que é o pipeline que a gente está criando. Porque amanhã, se vocês precisarem criar isso, por exemplo, numa aplicação de vocês, né, numa entrevista, numa empresa, independente do framework que você estiver trabalhando, você não vai precisar saber o que a função make classification faz. Você vai precisar entender o que você precisa fazer. E aí, baseado nisso, você dá uma olhada ali na documentação do novo framework. Vai ficar muito mais simples. Beleza? Então, de novo, reforçando, meu objetivo aqui com vocês é fazerem vocês compreender de fato o que é uma regressão logística e não apenas decorar, tá bom? Então, bora lá. Galera, na primeira linha aqui, antes de mais nada, vamos começar pelo output, né? Pegando esse output aqui, vai ser o último gráfico que a gente vai plotar aqui no nosso modelo de treinamento de regressão logística. A gente pode ver que esse gráfico, ele é muito próximo do gráfico que a gente viu anteriormente aqui, tá? Então, aqui, mais uma vez, né, nosso trabalho de Machine Learning Engineering, basicamente, é encontrar essa equação. É claro que aqui está numa visão bem simplista, né, que a gente tem 3 entradas. Por exemplo, quando a gente fala de alguns modelos de NLP, por exemplo, pegar até Foundation Models mesmo, né, o GPT-3 ele está com 175 bilhões de parâmetros de entrada, né. Aqui a gente está trabalhando com 3 parâmetros. Então, obviamente é uma visão bem simplista, mas nosso trabalho de Machine Learning Engineering é encontrar uma equação que consiga representar bem a característica do nosso dataset, né? Então, eu tinha um dataset aqui, por exemplo, de usuários. Esses usuários têm aqui algumas avaliações e a gente precisa encontrar uma equação que, se eu jogar qualquer input de um novo usuário, ele consiga me dizer se esse novo usuário está nessa faixa que a gente considerou, que a gente encontrou aqui. Isso pode ser, por exemplo, vamos supor que a gente quer saber se a gente vai recomendar ou não um filme para um usuário. Então eu coloquei aqui os dados de um usuário, se ele estiver próximo ou dentro dessa equação que a gente encontrou, isso significa que aquele filme, por exemplo, ele vai ser recomendado para aquele usuário, faz sentido, né? Só um exemplo aqui. A diferença nesse nosso modelo é que agora a gente está trabalhando com 3 classes, tá? De novo, que nem eu falei no meu Reels, uma regressão logística, ela vai trazer para a gente distribuições, né? Então ela vai encontrar para a gente a probabilidade de um input pertencer a uma determinada classe. Então vamos supor que eu estou entrando com o usuário Leonardo aqui, esse amarelinho aqui seja o Leonardo. Eu quero saber qual que é a probabilidade do Leonardo pertencer à classe, as cores estão trocadas, tá? Então, classe A é esse roxo, classe B é esse esmeralda aqui, sei lá que cor que é essa, e classe C, imagino que seja o amarelo aqui, tá? Depois eu vou mudar isso aqui. Mas eu quero saber qual que é a probabilidade do Leonardo pertencer em cada classe. Para a gente conseguir ter um modelo que faça essa inferência, então isso que eu acabei de fazer é uma inferência, tá? Eu não estou treinando nesse caso. Eu já tenho um modelo treinado que consegue muito bem delimitar essas áreas. E agora eu estou fazendo a inferência, eu estou dando um novo input e falo assim, cara, baseado naquele treinamento, agora que você sabe aquela equação perfeita ali para determinar se é ou não é, se pertence ou não pertence, qual que é a probabilidade do Leonardo pertencer a essa classe?
Então, nosso objetivo aqui é criar esse modelo que represente e saiba diferenciar o que cada classe é o que, beleza? Vai ficar mais simples, está um pouco confuso, ainda vamos clarear mais. Então beleza, eu deixei o código praticamente pronto aqui, mas eu vou passar com vocês linha a linha, a gente vai debugando aqui para ver o que está acontecendo por trás, tá? Então eu criei 3 classes aqui e rotulei elas com uma label do tipo string. Então tem a minha classe A, tem a minha classe B e tem a minha classe C. Poderia ter 100 classes, 1000 classes, estou criando 3 mais uma vez para exemplificar e ficar mais legível aí pra gente, beleza? Agora, a gente vai chamar uma função do Matplot chamado makeClassification. Isso aqui é bem simples, tá galera? Imagina que num cenário produtivo, se a gente tem, por exemplo, uma startup aqui, onde ela é uma plataforma de streaming de vídeo, e a gente quer criar, esse modelo que a gente está criando vai ser basicamente para a gente recomendar filmes para usuários. Num cenário real, a gente teria aqui um dataset contendo um histórico de ratings de usuário. Então, por exemplo, Titanic, de 1 a 5, qual que foi... Tá parando aqui a minha câmera. De 1 a 5, qual que foi a nota que que vários usuários deram ao longo do tempo para o Titanic? Então, a gente teria um dataset real. Eu não quis colocar um dataset real aqui, por quê? Porque eu quero explicar para vocês, né, na hora que a gente for criar, que montar o nosso dataset, ele é uma engenharia inteira por trás. Por que eu falo isso? Porque num cenário real desse que eu falei, vai ter algum usuário que ele não votou, por exemplo, no Titanic. Então, vai ter um dado faltante na hora que eu for fazer, por exemplo, a classificação daquele modelo, o treinamento daquele modelo. Ou então, por exemplo, vai ter um usuário, vamos supor que a gente vai fazer a recomendação de filme baseado em idade também. Então, idade a gente considera como um atributo relevante para esse nosso treinamento. Vai ter usuário que ele não foi lá na plataforma e não informou a idade, né? Ou então em algum momento o front-end removeu o campo de idade do cadastro, colocou como não obrigatório, e a gente vai começar a dar más recomendações porque o nosso modelo inteiro foi treinado em cima do campo idade. Então, existe até alguns termos para isso. Um deles é engenharia de feature, né? Feature engineering, que é basicamente a gente pegar esse nosso dataset e melhorar ele. Então, olhar para esse nosso modelo e falar assim, cara, a idade vai ser um campo obrigatório, né, pra gente. A gente vai considerar ele como um dado relevante. Então a gente não pode ter nones no caso de idade. Então a gente pode, por exemplo, vamos pegar a idade média dos nossos usuários e preencher os campos vazios com a idade média, mediana. Enfim, tem várias estratégias. Você pode remover aquela coluna, aquela linha, né? Mas remover, a gente tem que entender que dado é caro. Então, dependendo se o nosso dataset for pequeno, não vai ser uma boa ideia remover, porque se a gente já tem pouco exemplo, né? pouco dado ali para treinar, se a gente remover, vai ficar menor ainda, né? Então, eu quero ter um vídeo só para isso, só para a gente falar dessas estratégias. Por isso que eu isolei algumas coisas para a gente realmente focar aqui na regressão logística e principalmente a gente aprender a criar nosso primeiro modelo aqui, tá bom? Então, o makeClassification, falei e não falei o que ele faz. Ele basicamente vai criar como se fosse um dataset mock pra gente, tá? Então, eu estou passando para ele aqui 500 exemplos. Eu quero criar um dataset de tamanho 500. Estou falando que eu quero trabalhar com 2 features. Quais são essas features? A primeira vai ser a classe. Então, imagina que a gente está fazendo um ranqueamento de filme. Se eu falar que eu tenho 2 features, eu provavelmente vou ter se é terror, ação, suspense, né? E a segunda vai ser a nota que a gente tem dos filmes, né? Então, são as 2 features que a gente teria nesse exemplo. Aqui no nosso caso, a gente vai ter as classes, e a segunda eu vou estar trabalhando com um valor numérico, tá? Eu vou mostrar para vocês essa tabela, mas não vai representar nada real pra gente. Vai ser uma abstração de valores, entendeu? Igual aqui a gente teve aqui no resultado, ó, tá vendo que ele varia de -4 a 4, de -4 a 2. Então são pontos flutuantes ali. A gente quer basicamente relacionar esses pontos flutuantes com as nossas classes.
Eu estou passando o zero aqui como redundante, ou seja, eu não quero que nenhum valor não traga nenhum significado ou duplique ali a sua representação, né? O informativo aqui significa que se eu estou criando duas features com duas informativas, significa que as duas features que a gente está passando aqui, elas vão ter uma relevância para o nosso treinamento. Então, por exemplo, se eu tivesse uma terceira feature aqui chamado idade, e a gente não considerar que idade é um dado relativo, é um dado informativo no caso, a gente vai estar dizendo que tanto faz. A gente só tem aquele dado ali para em algum momento correlacionar, mas a gente não está usando ele necessariamente no nosso treinamento, tá? Então aqui eu estou dizendo que as duas features aqui são relevantes. O clusters por classe eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente eu consigo, em vez de, por exemplo, mostrar item a item aqui, onde cada item desse, cada pontinho desse é uma entrada, no nosso caso que é um usuário, por exemplo, eu poderia clusterizar, né? A gente clusteriza em algumas situações, mas nesse caso seria ruim pra gente, porque quanto maior a clusterização, menor a granularidade. Então a gente poderia, por exemplo, em algumas fronteiras aqui, perder um pouco a nossa acurácia por conta dessa clusterização. Mas enfim, não vou entrar em detalhes por hora. Estou passando aqui o número de classes para ele criar para a gente. E aqui é uma coisa curiosa. Provavelmente quem estudou sozinho ou fez alguma graduação que tivesse arquitetura de computadores e criou seu primeiro registrador ali em Verilog, por exemplo, mexeu mais com linguagem baixo nível, vai entender o que eu estou falando. Acontece que na computação, independente da linguagem que você está utilizando, isso vale para todas as linguagens, não tem como você criar um valor naturalmente randômico. Não existe números randômicos na computação, né? Quando a gente chama, por exemplo, lá no JavaScript um math.random, é uma forma da linguagem chamar ali recursos de I/O para ele criar números randômicos. Porém, tudo isso depende de uma... Tá travando muito minha câmera. Tudo isso depende realmente da arquitetura do computador, né? Da forma que os registradores funcionam em parceria ali com o clock da máquina. Então, falando bem alto nível, é um pouco disso. E aqui é um artifício bem legal e importante, tá? Principalmente quando a gente está criando o nosso modelo pela primeira vez, que é setar um random state. Por que aqui eu coloquei 42, poderia colocar 30, 29, esse número não importa. O importante é ele sempre estar fixo, pelo menos na primeira vez que a gente executar. Deixa eu fazer melhor aqui, eu vou dar um Ctrl C, vou criar uma nova linha só para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou primeiro printar o valor de x, x maiúsculo aqui. Então, ó, ele criou pra gente uma matriz, né, com duas colunas, que são as duas features que a gente tem, e com 500 linhas, né, que são basicamente os nossos exemplos aqui, no caso. Na verdade, não, desculpa, eu tô falando merda. Não, é isso mesmo, ele criou basicamente uma matriz ali com duas colunas e com 500 linhas, é isso. Esses números aqui, pra gente não tem muito significado, porque igual eu falei, a gente aqui não está trabalhando com nenhum dado real, nenhum caso real. Se a gente tivesse nosso próprio dataset, provavelmente isso aqui seria notas, né, de rating de filme, por exemplo. Mas basicamente, se eu rodar isso de novo, ele vai estar criando de forma randômica pra gente o mesmo dataset. Por que eu setei 42 como seed? Isso é importante porque imagina que a gente está tentando aqui... De novo travou. Imagina que a gente está tentando aqui refinar o nosso modelo para ter a melhor saída possível. Se a gente toda hora ficar executando esse nosso código, se a gente não passar um seed aqui, toda hora vai criar dados de entrada diferentes do anterior. Isso significa que se o nosso objetivo é melhorar, por exemplo, mudar um hiperparâmetro para ver como que o treinamento e a validação se comportam, se a gente está mudando o dado de entrada e a gente comparar esses dois caras, pode não dizer muita coisa, porque o valor de entrada ele mudou, né? O meu dataset de treinamento mudou.
Então ele pode ter melhorado não por conta de um hiperparâmetro, por exemplo, o learning rating que a gente mexeu, mas sim porque que naquele caso, daquele dataset específico que ele atualizou, os valores estão mais bem distribuídos, enfim. Então, para a gente isolar esse tipo de problema que a gente pode ter com o dataset de treinamento, a gente seta esse seed para ter certeza. Depois disso, quando a gente tiver nosso modelo pronto, aí é uma estratégia minha, tá? Quando a gente tiver esse modelo pronto, já fala, putz, a gente está tendo uma acurácia legal, resultados legais. Existem algumas técnicas, por exemplo, aqui de perturbação desse seed, que vai ser interessante para a gente, porque a gente agora quer ver qual que é a robustez do nosso modelo. Então, show, eu vi que para aquele dataset de entrada, ele está validando bem, ele está conseguindo trazer um bom ranqueamento, está conseguindo fornecer basicamente uma boa saída. Agora eu quero mudar esses dados de entrada e ver se ele continua sendo bom, né? Então, essa técnica de perturbação, aqui no caso do seed, é legal para a gente validar a robustez. Como a gente não está querendo ver robustez por enquanto, a gente não tem nenhum modelo, vou deixar ele como 42 aqui. Então, o X ele vai conter esse dataset fake que ele criou para a gente, e o Y aqui, ele vai ser um array. Se eu der, por exemplo, um y.size, só para vocês não duvidarem de mim, 500, então ele é um array de 500 posições, e ele vai conter 0, 1 e 2. O que é isso aqui? A gente, quando passou as classes, a gente falou que a gente queria 3 classes, e a gente passou valores textuais, né? Strings aqui para ele. Lembra que eu falei para vocês que o nosso objetivo é encontrar uma função que multiplica algo por um peso e ele vai chegar numa resposta? Não tem como a gente multiplicar uma string, né? Isso aqui seria pouco representativo para nossa função linear. Então, por isso, ele faz uma rotulação simples aqui, tá? Ele vai transformar a classe A em 0, classe B em 1 e classe C em 2. Tem várias estratégias, enfim, não vou entrar em detalhes agora. Quando a gente estiver falando das feature engineers ali, a gente volta a falar nas estratégias de rotulação, aqui no caso, tá? Mas basicamente ele criou pra gente da mesma forma que ele criou a entrada ali pra gente fake, ele está criando agora a representação de cada classe, ou seja, o primeiro elemento aqui do X, ele está na classe B. O segundo elemento do nosso array, nossa matriz X, ele está na classe A. E assim por diante. Então, o que a gente acabou de criar em XY é o nosso dataset real. É como se fosse ali quais são os ratings de filme que os usuários deram e a classificação deles ao longo do tempo, tá? Então, no final das contas, a gente vai querer validar se o nosso modelo, então a gente vai treinar um modelo em cima, e isso aqui vai ser importante para a gente saber, cara, se eu passar, por exemplo, o filme que eu forneci aqui na primeira posição, o nosso modelo treinado, ele realmente vai falar que é a classe B, porque a gente está afirmando para ele que é a classe B. Então isso aqui vai ser bom para a gente conseguir validar, tá? Basicamente é isso aqui. Depois aqui, galera, o que eu faço? Vamos agora passar esse cara aqui para cima. Então, de novo, né, a gente criou aqui o nosso dataset de entrada, agora a gente precisa criar o nosso dataset de treinamento. Qual que é o ponto? A gente tem pesos aqui, né? W1, W2 e W3. A gente tem alguns pesos aqui e nosso trabalho é treinar o nosso modelo para conseguir chegar nesses valores. Acontece que a gente precisa ter um ponto de partida, né, desses pesos. Então, existem algumas estratégias, tem gente que começa com 0, com 1, com 0.5, não vou entrar em detalhes, mas o importante para a gente aqui é que essa função aqui essa função de train test split, basicamente ele vai receber o nosso XY, ou seja, nosso dataset real. Ele está falando que a gente quer 20% desse dataset alocar para que seja a nossa entrada, né? A gente estiver inicializando o nosso modelo de treinamento ali, basicamente. E eu vou citar o mesmo random state pelo mesmo motivo aqui de cima, tá? Então, se a gente, por exemplo, pegar o nosso xtrain aqui e dar um enter, nota que ele vai ser uma matriz, da mesma forma que o x era uma matriz, com 20% desses caras aqui. E o nosso x-test... Ah, tá, isso é importante falar. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó?
existe um termo que a gente fala de dataset de validação e treinamento, como eu já falei. A gente está falando que para validação, ou seja, o teste, a gente quer 20%. Então eu quero separar 20% desse nosso dataset real para depois falar assim, cara, isso que eu considerava que era uma classe A, se eu der um novo valor, ele realmente está dizendo que é uma classe A? Ele aprendeu de fato? Então a gente separa 20% aqui. E 80% vai ser para o nosso modelo treinar, né? Então, do restante, 80% vai ser para ele treinar. Esse aqui é um tipo de quebra mais simples que a gente tem. A gente pode ter várias estratégias, por exemplo, cross-validation, onde ele vai pegar 100% do nosso dataset real, ele vai ser, em algum momento, a Nina está querendo codar aqui, peraí, Ninoca, com licença. 100% do nosso dataset real, ele vai passar em algum momento pela validação e pelo treinamento. E a gente vai fazendo isso faseado, né? Então... Oi, Nina. Então, por exemplo, a gente vai quebrar... Vamos supor que a gente tem 1000 dados de entrada. Os 900 primeiro vão ser para treinamento e os 100 últimos ali vão ser para validação. Depois, a gente vai pegar o segundo bloco ali, então, imagina que a gente quebrou 1000 elementos em 10 blocos, né? 10 blocos de 100. Então, agora a segunda porção ali desse bloco de 100 vai ser agora a validação e o restante treinamento. Então a gente vai splitando esse cara, fazendo um looping para todo o nosso dataset passar para ser validação e treinamento. Isso traz várias vantagens, isso é legal porque a gente consegue, quando a gente tem principalmente um dataset pequeno, então aqui eu tenho 500 exemplos. 500 exemplos é basicamente pouco, né? E a gente ainda está pegando 20% deles para fazer teste, isso vai reduzir ainda mais. Então é legal quando a gente tem dataset pequeno fazer isso, porque a gente tem uma variância maior, a gente consegue meio que amplificar a quantidade de dados para treinamento e validação, tá? Mas enfim, basicamente isso. Então o Xtrain aqui vai ser essa matriz que a gente vai treinar e o Xtest vai ser a matriz que a gente vai testar depois que a gente separou para teste, validação, né? E a mesma coisa para o Y aqui. O YTrain vai ser ali as categorias que a gente está separando para treinamento e o Y-teste para validação, beleza? Sem segredo nenhum, por enquanto é bem simples. Agora deixa eu quebrar esses caras aqui. Aqui não tem muito segredo, tá? Basicamente agora a gente precisa criar os tensors, que nada mais são do que vetores. Não adianta eu falar muito aqui para vocês agora, porque isso aqui vocês vão pegando na prática, mas basicamente a gente está criando tensores. O PyTorch trabalha em cima de tensores e não arrays, como a gente criou aqui em cima. Então eu estou passando arrays, estou passando qual que é o type deles. Então aqui eu estou passando um ponto flutuante de 32, isso significa que eu vou ter 32 bits para representar aqueles números que eu mostrei aqui nas matrizes para vocês. Vocês vão ver que a escolha desse cara ele reflete diretamente no tamanho do nosso modelo. Então existem algumas estratégias, vamos supor que a gente está trabalhando com o GPT-4 aqui, o GPT-3, que eu sei de cor o tamanho de parâmetro, que é 175 bilhões. O GPT-3, ele trabalha com float 32, isso significa que ele vai ter 8 bytes, né? 8 bytes, 4 bytes, 4 vezes 8, na verdade 4 bytes ali de tamanho. Existem algumas estratégias de quantizar que a gente reduziu o nosso tamanho desse modelo. Então vamos supor que eu não tenho uma GPU para rodar, vamos supor que eu quero rodar self-hosted, aqui o GPT-3, né? Eu não tenho uma GPU de 80 GB aqui, eu tenho uma GPU de 20. Então a gente consegue quantizar esse modelo para ele reduzir o tamanho de parâmetros para a gente conseguir ter suporte para a nossa máquina, conseguir rodar local, por exemplo. Então essas estratégias de quantização elas vão reduzir nessa forma mais simples que eu expliquei, tem outras estratégias, ela basicamente reduz o tamanho, por exemplo, dos pontos flutuantes ali dos tokens, né? Então, só quero falar que isso aqui tem uma relação direta com o tamanho do nosso modelo, tá? Beleza, criei ali os nossos tensors da vida aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Isso aqui parece complexo, mas vocês vão ver que basicamente a gente só está pegando aqui a quantidade de features. Então, se eu pegar o shape 0 aqui, eu estou pegando
desse meu tensor de treinamento a primeira coluna, que basicamente são 400 elementos ali, e a segunda coluna representa a quantidade de features, né? Então a gente tem duas features aqui que a gente falou, né? Que é a classe e esses valores numéricos flutuantes aí que a gente mostrou. Então eu estou pegando aqui a quantidade de features, eu poderia usar uma variável aqui, por exemplo, para setar esse cara e pegar dessa variável também. Acho aqui mais saudável, porque no meio do caminho entre essa minha criação desse modelo até eu conseguir chegar nessa linha aqui, eu poderia ter feito alguma coisa que reduziu a quantidade de features. A gente vai fazer, por exemplo, um primeiro treinamento aqui em cima de removendo uma feature X. Então, para ter 100% certeza que a gente está trabalhando com a mesma quantidade de features daquele nosso modelo, a gente usa o ponto shape aqui, né, para certificar disso. Agora a gente finalmente vai estar criando aqui o nosso model, que é um objeto. Deixa eu até colocar ele aqui. Então, deixa eu pegar o import dele. Beleza, aqui é do Torch, achei. Então, o NN é basicamente uma lib ali do PyTorch, onde ele traz diversos modelos, tá? Então a gente tem modelos lineares, a gente tem modelos não lineares. Isso aqui vai ser o modelo que a gente está treinando aqui. Então, para a gente não precisar fazer essa criação, criar uma fórmula para fazer essa criação dessa minha expressão linear, o PyTorch já facilita para a gente aqui, traz isso implementado, beleza? Então eu estou passando para ele a quantidade de features para ele criar essa expressão aqui para a gente, e estou passando também o número de classes para ele conseguir fazer essa representação, beleza? Show! Continuando, agora a gente está criando qual que vai ser a nossa estratégia de perda aqui. Vamos voltar para esse cara. Existe uma estratégia de perda, isso vai ser um pouco complexo de eu explicar agora para vocês, porque eu ainda não mostrei o conceito de gradiente, derivadas, nem da perda em si, né? Mas imagina que, como eu falei, a gente está tentando encontrar a curvatura e o posicionamento dessa equação aqui para que ela consiga representar de uma forma mais precisa essa nossa modelagem. Para a gente fazer isso, no treinamento vocês vão ver que a gente usa algumas épocas, algumas iterações, mas a gente poderia, por exemplo, buscar para cada ponto desse aqui a distância euclidiana desse elemento com a atual função nossa. Então ele busca essa distância euclidiana, que é a distância entre dois pontos, busca a distância de todo mundo, e uma das técnicas de perda para a gente calcular a perda geral dessa nossa equação é buscar a perda quadrática. Então eu vou somar todos esses... a média de erro quadrática, né? Então eu vou somar todas as perdas aqui no meu caso, vou dividir pela média, pela quantidade de elementos que eu tenho aqui, né, na minha distribuição, e vou ter essa média de erros, né? Mas uma outra forma da gente fazer isso, e a gente poderia até usar aqui essa MSE que chama, né, MSE Loss aqui, é a gente usar a Cross Entropy. Eu vou lançar um Reels ainda hoje explicando o que é Cross Entropy. Por enquanto, confie em mim, como eu falei no começo do vídeo, vai ter algumas coisas aqui que eu vou precisar que você confie em mim. Mas é uma das estratégias para a gente medir essas perdas, né? Basicamente, travou de novo a minha câmera, voltou. Basicamente, eu vou mostrar a fórmula para vocês, mas ele vai encontrar qual que é a média, né, desses erros aqui. Isso vai ser importante para a gente retroalimentar o nosso modelo, né? Então, cada interação a gente vai ter uma equação e a gente precisa saber qual que é o erro dessa equação para conseguir, na próxima interação, melhorar, né, otimizar esse erro, diminuir. O nosso objetivo é diminuir esse erro aqui, tá? E aqui, mais uma vez, como eu falei, eu não vou explicar por enquanto o que é descida de gradiente, mas o que significa isso aqui? A gente está usando esse SGD, aqui no caso, que é a nossa descida de gradiente, e eu estou passando para ele um hiperparâmetro de Latent Rating. Nos nossos testes vamos mostrar o que acontece se a gente mexer nisso, mas basicamente imagina o seguinte: como eu falei, quando a gente vai calcular o erro, a gente vai pegando cada ponto, né, por exemplo, num MSE,
pegando cada ponto, fazendo a distância euclidiana para depois fazer a média desses caras. Acontece que eu preciso saber o que é cada ponto aqui no meu caso. E o Learning Rate 0.1 significa que eu estou pegando esses elementos numa distância de 0.1 e para cada 0.1 novo, né, eu estou multiplicando aqui e estou descendo de pouquinho em pouquinho. Então imagina que esse meu mouse aqui, ó, ele vai ser a posição atual ali da minha época. Então eu estou na época 1, esse cara aqui. Então depois ele vai pegar essa posição 0.1 abaixo, 0.1 abaixo, 0.1 abaixo e vai fazendo isso aqui para encontrar as distâncias euclidianas, né, no caso. Então ele vai fazendo isso até chegar aqui no topo. Acontece que a gente pode mudar esse cara de 0 a 1. Quanto maior esse cara, maior o espaçamento que eu estou dando, né? Então isso influencia na quantidade na granularidade que a gente está calculando essas perdas. Isso pode ter uma variação ali no resultado do nosso modelo. Não necessariamente o 0.1, quanto mais baixo, então quando eu falei, né, quanto menor esse learning rating, mais granular está sendo feito esse cálculo de erro, né, no caso. Não necessariamente quanto menor melhor, tá? Vocês vão ver que isso varia muito, principalmente de acordo com a quantidade de épocas e qual que é a característica do nosso modelo. Então, geralmente a gente começa... Como que a gente encontra o valor ideal? Geralmente a gente começa com 0.1 mesmo, ou 0.2, 0.5, e a gente vai mexendo, vai aumentando, né, até encontrar ali a menor taxa de erro médio possível, né? Então, basicamente assim que a gente faz. Fechado. Então, eu criei aqui tanto o meu calculador, a minha calculadora de erro, quanto a minha otimização usando descida de gradiente, tá bom? Agora a gente está dizendo que a gente vai criar o número de épocas 200. Então, imagina que toda vez que eu passar calculando aqui, né, esses gradientes e calculando a taxa de erro, isso aqui é uma época. Então eu estou dizendo que eu quero que ele faça esse loop 200 vezes. A mesma coisa que eu falei para vocês aqui do Learning Rate vale para o número de épocas. Não necessariamente quanto mais épocas melhor, tá? Porque dependendo da característica da nossa equação, do nosso modelo, colocar mais épocas pode trazer o que a gente chama de overfitting, que é pensar demais. Então, dependendo da característica, pode ser que 250 a nossa perda seria maior, a nossa acurácia seria menor. Então, aconteceu em algum momento ali do nosso aprendizado, alguma característica, algum hiperparâmetro acabou zoando, né, essa nossa métrica de loss ali no caso, e o nosso modelo, a nossa métrica do modelo foi lá para baixo. Então, isso aqui é mais um hiperparâmetro, a gente precisa chegar no ideal. Também não tem nenhuma heurística para a gente começar esse número de épocas. Geralmente eu começo ali com 10, vou aumentando, diminuindo, e a gente plotando os gráficos a gente consegue ver se a gente poderia cortar, se está rolando overfitting, enfim. Eu vou explicando isso ao longo do tempo para vocês, tá bom? Eu vou colocar esse array aqui de training loss para a gente só conseguir printar um histórico aqui das nossas perdas. E agora sim a gente vai fazer o treinamento do nosso modelo. Finalmente chegamos na etapa legal aqui. Então eu estou fazendo um for, tá? Nesse número de épocas, então aqui são 200 épocas. Aqui está errado, isso aqui é uma função. Quando eu chamo o model.train, basicamente eu estou dizendo que eu quero criar esse modelo, não vou entrar em detalhes, mas eu estou setando, eu vou usar esse modelo aqui do tipo, do modo treinamento. Então eu estou preparando ele para ser treinado, no caso, né? A cada iteração dessa eu estou zerando os meus gradientes. De novo, ainda não expliquei o que são gradientes, por enquanto confie em mim, mas isso significa que o PyTorch ele vai acumulando os gradientes. Então, cada vez que ele rodar uma época aqui, ele calculou os gradientes, né? Ou seja, qual que é a angulação ali, se ele deve descer ou subir ali essa nossa equação para chegar no valor mais próximo ali com a menor taxa de perda, né, no caso, ele vai acumulando isso para cada época. O que não é legal, pode trazer alguns efeitos, o que eu fiz aqui? Colaterais. Deixa eu sair. Bom, pode trazer alguns efeitos colaterais. Então, por isso que em cada iteração a gente precisa zerar esses gradientes para ele começar de novo e não acumular, no caso.
Agora os outputs aqui, então eu estou chamando o model e estou passando para esse cara o nosso tensor de treinamento, que é o nosso vetor de treinamento aqui. Então lembra que ele começou com um valor totalmente randômico? Agora a gente está passando, na primeira iteração ele vai ter um valor randômico e vai treinar esse nosso modelo, né, em cima desse valor randômico. Esse output aqui, eu vou falar uma coisa agora que talvez faça mais sentido quando você ver meu vídeo falando sobre cross entropy. Isso aqui basicamente é o nosso log fits, né, que é basicamente a distribuição desses valores que no final das contas, principalmente na regressão logística, ele vai virar as nossas porcentagens. Então, o cross entropy ele traz uma distribuição desses valores no nosso dataset total. E quando a gente calcula, por exemplo, o softmax, ele pega esses log fits, que são essas distribuições de cada valor, e ele vai calcular a probabilidade. Ele que transforma em probabilidade. Então ele vai falar assim, putz, essa classe aqui, o Léo, ele tem 86% de chance de pertencer a essa classe. Então, basicamente, é através desse output que faz essa criação, beleza? Aqui a gente está chamando basicamente nosso cross entropy loss, calculando, passando esses outputs, os nossos log fits, ou seja, a gente quer calcular qual que é a taxa de erro desses caras em cima do nosso modelo de treinamento aqui, né? E depois a gente vai fazer o backward aqui, que é basicamente aplicar, deixa eu ver aqui, então a gente usou esse cara, que é basicamente a gente pegar essa taxa de erro e no próximo step a gente vai somar essa taxa de erro para conseguir fazer em cada iteração. Então na hora que eu explicar para vocês um pouco de descidas de gradientes vai fazer mais sentido, mas por hora saiba que cada iteração dessa época, essa perda ela vai retroalimentar o próximo step para a gente diminuir essa perda ao longo do tempo, né? Então basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou pegando a perda, estou adicionando essa perda aqui no nosso tensor para o próximo step ele já ter esses valores atualizados, tá? E o Optimizer Step aqui, então, basicamente, ele vai calcular a descida de gradiente, vai calcular a derivada ali da nossa função e somar com o nosso tensor atual para nossa interação de novo, ele conseguir ter uma curvatura mais próxima do que a gente precisa, beleza? Basicamente é isso, como eu falei, por hora pode parecer que algumas coisas não fazem sentido, porque é muito importante a gente passar por descida de gradiente para vocês entenderem por que a gente faz esse cálculo de derivada e esse cálculo de perdas, mas por enquanto confia em mim. O legal aqui é que eu pedi para ele, fiz um mod 20 aqui para ele printar de clusterizar aqui basicamente a minha saída, mas eu estou printando de 20 em 20. Na primeira época, nas primeiras 20 épocas, né, no caso, nota que ele teve uma perda de 0,67, que é uma perda grande, né? Então 67% do nosso modelo estava falhando no nosso caso. Isso foi descendo, né? Então imagina, deixa eu ver se eu consigo dar um enter aqui. Deixa eu executar de novo. Beleza, então tá vendo que a gente tem uma perda aqui de 7,77? Imagina que isso aqui é a nossa primeira iteração. Eu vou mexer nesses valores aqui, ó, e agora eu tive, por exemplo, 4, 5. Então eu tive uma perda agora de 5. Na próxima iteração eu vou ter uma perda de 4, porque eu estou calculando de novo as derivadas, as perdas, somando isso no meu tensor de entrada para otimizar essa nossa expressão linear, essa nossa equação linear aqui no caso, né? Então é basicamente isso que está acontecendo, ó. A nossa perda começa alta e a partir da quantidade de épocas que a gente vai trazendo, essa nossa perda ela vai diminuindo, tá? Até a gente ter uma quase 40%, que ainda é alto, mas vamos tentar agora mexer em alguns hiperparâmetros para a gente ver se a gente melhora isso. Então, como eu falei que o Learning Rate está 0.1, vamos colocar aqui só de graça mesmo, o 0.9 e ver o que acontece. Então, deixa eu voltar aqui. Ó, então, 0.1, a gente está tendo a última época ali com uma perda de 0.4. Se a gente colocar 0.9, 0.34. Isso significa que quanto maior a noção do Learning Rating, menor a época, ou seja, ele está sendo
ele está conseguindo ter um treinamento melhor com um learning rate mais alto. Agora vamos mexer na quantidade de épocas, 400. Então ele aumentou um pouco aqui, 0.34. Vou colocar agora 1000. Nota que já não está tendo uma variação muito, então igual eu falei, não necessariamente aumentar a quantidade de épocas, isso vai influenciar na melhora do seu modelo. Cara, toda hora minha câmera está travando, preciso ver o que está rolando. Mas isso não necessariamente vai melhorar, não vai refletir na melhora desse treinamento, tá? Então a gente pode, acho legal vocês na hora que pegarem esse modelo brincarem um pouco para ver como que se comporta mexendo nesses hiperparâmetros aqui. Beleza, tá. Vamos trabalhar com esse aqui que é o nosso original. Então vocês podem ir brincando, né? Colocar aqui, por exemplo, learning rating de 0.5 e 10 épocas. É óbvio que não vai funcionar porque nosso mod aqui é 20, então deixa eu colocar 20 épocas. Então a gente teve uma perda de 0.44, se a gente mexer para 0.1 aumentou a nossa perda, então ou seja, quase 70% do nosso modelo falha para esse dataset. Se eu colocar 0.9 aqui com 20 épocas, foi bem legal para a quantidade baixa de épocas, né? Então 40% de perda aqui no caso. Então vamos plotar primeiro o gráfico que vai ficar mais visual pra gente, mas aconselho vocês a brincarem um pouco com esses hiperparâmetros para ver o que está rolando aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para 200 e colocar um learning rate de 0.1 de novo, 0.49. Aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente, mas aqui não tem muito segredo. Isso aqui vocês vão ver quase em todos os modelos. Acontece que por default, quando vocês trabalham com PyTorch aqui no treinamento, então a primeira etapa é treinamento, a segunda a gente vai fazer a validação para pegar o nosso dataset de teste e ver qual que vai ser a acurácia final em cima desse modelo treinado. Acontece que o PyTorch por default ele calcula o gradiente em cada iteração. Então ele calcula a derivada de cada ponto ali em cada iteração. A gente precisa desativar isso, porque isso não serve de nada para o momento de inferência que a gente está fazendo agora. Ou seja, a gente já tem um modelo treinado, agora a gente vai fazer a inferência. Eu vou passar um input e falar assim, cara, a partir desse input, o que você me dá de resposta? Qual classe pertence? Então por isso a gente desativa esse gradiente aqui. Então a gente faz isso dessa forma. Basicamente aqui agora a gente vai criar nossa nova matriz, né, de outputs, que é os log fits aqui de output. A gente agora está passando o nosso tensor de teste, não é mais treinamento, né? Então eu vou passar agora um novo dataset e falar assim, cara, agora que você já tem o seu modelo treinado, me diz qual que vai ser a saída para essas variâncias aqui, né? A mesma coisa que vale para a gente vai calcular aqui a taxa de erro, né, para esse cara, então baseado nesses log fits, qual que vai ser a taxa de erro em cima da nossa entrada, e a gente vai calcular a acurácia, que basicamente ele vai pegar qual que é o nosso resultado, né, então vamos supor que o nosso resultado deu 0,5, deveria ser 0,6, então ele vai esse cálculo de acurácia ele vai fazer uma média em cima dessas variâncias para falar assim, cara, nosso modelo tem 90% de acurácia, tem 80% de acurácia, né? Então isso aqui vem da álgebra linear, tá? Acho que depois eu faço um Reels explicando como que a gente, por que a gente calcula a acurácia dessa forma aqui, beleza? Então, feito isso, agora a gente vai criar aqui algumas predições, né? Voltou a câmera. Então a gente vai calcular algumas predições. O true name aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então eu estou falando a minha amostra 0. O dataset real, ele é uma classe B e a gente previu que ele pertence à classe B. Ou seja, a gente acertou aqui no caso, né? Na segunda amostra, nosso dataset real era uma classe A, a gente conseguiu prever com sucesso que é uma classe A. Então, basicamente, estou criando aqui formatando as nossas saídas, tá? Vou printar elas aqui pra gente. E aqui eu estou criando, enfim, esse gráfico aqui pra gente visualizar. Não vou entrar em detalhes, isso aqui é basicamente Python usando
aqui o Matplot também, tá? Como um pai para plotar esses gráficos aqui. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu executar. Show. Basicamente, o que eu plotei aqui, galera, nessa minha equação, é a nossa evolução de perda no treinamento. Então, aqui a gente tem as épocas, né? Então a gente começou com a época 0 até a época 200. Eu tinha, na minha primeira época, quase 1.2. Tá, aqui. É porque a gente está fazendo um mod ali no caso, né? Mas se a gente pegar aqui para o 20, ó, basicamente a gente tinha 0.6 de perda aqui no caso, que basicamente foi essa perda aqui no nosso, quando a gente printou, né? Clusterizando ali de 20 em 20. E a gente vai printando essa curva ao longo do tempo. O que agora eu vou fazer aqui, no nosso caso, é mexer nesse learning rate. Então nota que aqui, ó, a partir da época 175, a gente não teve muita variação de perda. Ele está quase que chega, é uma curva logarítmica, isso, né, convexa, então significa que ela está virada realmente com a bunda aqui para baixo, no caso então ela é uma curva convexa. Então se a gente mudar para 175 épocas, vamos ver qual que vai ser a nossa acurácia. Então a gente está hoje com 200 épocas, com learning rating de 0.1, 88% de acurácia. Então vou mexer nisso aqui. A gente está usando 0.5. Deixa eu voltar para 0.1. Vou deletar esse cara de cima porque eu tinha duplicado, por exemplo, nossa. Tá, então tá 0.1, beleza, então esse aqui estava real. Então 88% de acurácia. Eu vou mexer agora só nas épocas. Colocar 175, que foi quando a gente viu que começou a estabilizar aquela curva de perdas aqui, tá? Então vou rodar de novo nosso treinamento. Nota aqui que no caso, ó, a nossa acurácia não mudou. Por que não mudou? Porque a gente viu que exatamente não importa pra gente, não tem muita diferença entre 175 épocas para 200 épocas, né? Basicamente não teve uma variância na taxa de erro. E a mesma coisa vai acontecer se a gente colocar 150. Vou ver se vocês não acreditam em mim. 150 épocas aqui no caso. Vou executar ele de novo. Teve a mesma acurácia. 140 eu acho que já vai ter uma porcentagem pequena, vamos colocar aqui 80, né? Então a curva ainda estava decrescente aqui no caso. Então vou colocar 80 épocas aqui. A taxa de erro já mudou ali um pouquinho. Se eu botar esse cara de novo, a nossa acurácia já desceu para 86%. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que existe, essa aqui é uma das formas da gente chegar num valor mais preciso de épocas. Principalmente quando a gente se trata de uma função de perda convexa, que é nesse nosso exemplo, isso é muito fácil. Porque se a gente tivesse um outro tipo de gráfico, onde, por exemplo, ele tem uma variância maior, então em vez de ser realmente essa curva convexa, ele faz quase que fosse um seno aqui, significa que em alguns pontos do modelo ele está tendo um overfitting, então a perda aumenta e depois por algum motivo isso abaixa. Então, nesse caso, seria mais complexo a gente determinar uma quantidade perfeita de épocas, né? Porque ele tem essa variância. Mas aqui no nosso caso, por ser uma característica convexa, isso aqui vocês vão encontrar quase em todos os modelos de regressão, tá? Tem essa característica, depois eu explico o porquê, isso vem também da álgebra. Mas, basicamente, fica mais fácil da gente encontrar essa quantidade de épocas ideal aqui, tá? Então, esse aqui é uma das formas. Eu vou voltar agora para 200. Aqui. Beleza. E agora eu vou mexer no Learning Rating. Então, eu estava com 0.1. Vou colocar 0.9. Que a gente tinha visto que ele trouxe uma taxa de erro mais baixa aqui, então provavelmente ele melhorou. Vamos ver o que aconteceu. Com o nosso Learning Rating 0.9, lembra que a nossa curva antes, ela estava chegando na quantidade de épocas ideal quase aqui no 150, né? Agora a gente conseguiu aprender mais rápido. Por quê?
igual eu falei, o learning rate ele impacta no tamanho da distância, né? Então, na variação que a gente vai ter de época em época. Então, por exemplo, nosso ponteiro está calculando a distância, por exemplo, euclidiana ou crossing entropy nessa posição. A gente vai pegar agora com learning rate 0.1, basicamente nessa nova posição, e vai fazendo isso, né? Com learning rate em 0.9, a gente está trazendo uma distância maior para o cálculo de cada distância euclidiana ou cross entropy. Ou seja, isso funciona bem principalmente em regressão logística e linear, e aí nesse vídeo também no outro vídeo eu vou explicar o porquê isso acontece, mas confie em mim por enquanto. Então isso significa que learning rates maiores, a gente está conseguindo prever, trazer um bom resultado, uma taxa de erro, uma acurácia maior, uma taxa de erro menor em menos tempo. Então, variando esse learning rate. Agora, olha que legal. Se a gente está aprendendo mais rápido, então aqui significa que provavelmente na 10ª época, 10ª não, né? Na 75, na época número 75, a gente já teve basicamente uma estabilidade desses caras. Então, antes era 150 com learning rate 0.1. Então, agora aprendendo mais rápido, significa se eu colocar, por exemplo, 50 aqui, eu perdi um pouco de acurácia, eu acho que era 75 que a gente tinha falado, né? Então, com 75, a gente já conseguiu ter uma acurácia basicamente igual, só que a diferença é que a gente aprendeu muito mais rápido. É claro que o nosso dataset aqui está pequeno, então esse treinamento está acontecendo incrivelmente rápido aqui. Então, ó, dei um Shift Tab aqui, treinou. Mas quando a gente tiver um dataset muito grande, né, a gente estiver falando de tera, de byte, isso vai fazer bastante diferença para a gente, principalmente se a gente estiver fazendo um teste nesse treinamento, tentando otimizar esse treinamento. Então a gente não quer ficar esperando esse modelo treinar para ver qual que foi o resultado e as variações, né? Então quanto mais rápido, melhor. Então por isso que isso aqui seria vantajoso para o nosso cenário. Então a gente conseguiu um treinamento mais rápido, menos custo operacional e de processamento, né? Menos processamento envolvido, menos tempo envolvido e basicamente uma acurácia igual, se não melhor. Beleza? Então só concluindo aqui, como resultado a gente plotou esse gráfico, pode ficar um pouco abstrato, porque o que aconteceu foi o seguinte: a gente criou um dataset de entrada onde ele tinha correlações entre pontos flutuantes com classes, e o nosso modelo aprendeu quais são essas correlações. Então, uma classe A, qual que é a correlação com ponto flutuante 1.5? Então, ele foi criando basicamente essas correlações, ele foi de fato aprendendo, e agora, quando a gente fez a inferência, ele conseguiu de fato colocar cada pontinho em cada classe e conseguiu dizer pra gente, ó, esse cara ele pertence à classe A, à classe B ou à classe C. Depois eu vou tentar trazer para vocês um caso mais real. Eu acho que eu gosto desse exemplo de recomendação de filme, que a gente consegue de fato ver os ratings de filme. Aí a gente vai dar um novo usuário, por exemplo, cara, eu quero ver se eu devo recomendar ou não Titanic para esse usuário. E aí eu já sei num histórico de treinamento que usuários com perfil, eu não sei obviamente desse novo usuário, qual que é o perfil, se ele gosta do filme Titanic, mas eu sei que, por exemplo, ele gostou de um filme parecido, e eu sei que usuários, numa amostragem ao longo do tempo, que tem um perfil parecido com o dele, costumam gostar, por exemplo, de Titanic. Então, o nosso treinamento nesse cenário, para a gente fazer uma recomendação de filme, é basicamente isso. Eu aprendo num dado histórico, qual que é o comportamento dos usuários, e agora que eu sei amostrar cada usuário em cada classe, se aparecer, por exemplo, Leonardo, que tem basicamente um perfil próximo desse usuário Felipe, eu sei que provavelmente eu posso recomendar esse filme porque o Felipe ele gosta de Titanic. Então, num cenário real que eu acho que vai ficar menos abstrato, tá? O importante é que nesse vídeo agora vocês vão conseguir criar o primeiro modelo de Machine Learning, olha só, fazendo uma regressão logística aqui no caso. De novo, eu espero que vocês peguem esse código aqui e tentem brincar com esses hiperparâmetros,
Mudem, por exemplo, o Crossing Trop para MSE, ver qual que é a diferença. Tenta estudar um pouco por fora também, porque se tem alguma coisa aqui que você não entendeu, dá uma googlada aí, usa o chat GPT para isso também. E me chamem, pode mandar mensagem ou aqui no canal ou lá no próprio Instagram, perguntando. Se tiver alguma coisa mais complexa, eu achar que vale um vídeo só para isso, com certeza eu vou gravar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e é isso, até mais.